Seja bem-vindo ao canal do Sem Perfil. Então, eu tinha dito no vídeo anterior que eu tive uma situação muito específica, onde eu satisfiz algumas dúvidas honestas de uma pessoa muito amiga, né? É uma enfermeira aqui da cidade onde eu moro, e ela é tão amiga nossa que eu e minha esposa somos padrinhos da filha dela, adolescente. E eu estive viajando com a esposa por 3 semanas seguidas, e quando eu retornei aqui, há uma semana aproximadamente, né, quase isso, para a cidade, nós fomos jantar juntos naquela data, e na janta ela fez um comentário sobre aquela discussão toda do Elon Musk. Ela emitiu uma opinião, ela falou assim: nossa, mas esse cara não pode vir aqui cagar ordens para a nossa Suprema Corte, isso é um absurdo. Eu peguei e falei para ela: olha, não é bem assim, né? Não é bem assim. Ela falou: mas como? Porque a ordem judicial precisa ser cumprida, é crime não cumprir ordem do juiz. Eu falei: não é bem assim. E aí eu peguei e passei para ela o link daquela sequência de 3 vídeos, eu passei o link de 2, depois eu até passei o terceiro que eu nem tinha ainda publicado. Mas eu passei o link dos vídeos e eu passei mais algumas normas jurídicas para que ela pudesse analisar. E ela falou: tá bom, eu vou dar uma olhada, eu vou ter um plantão agora, depois de amanhã, eu vou ter bastante tempo que eu vou virar à noite lá, e eu vou dar uma olhada nisso, né? E ela fez isso. E depois que ela fez isso, ela até passou aqui em casa ontem à noite, comemos uma pizza aqui, onde ela trouxe a minha afilhada para a gente ver, né, para nos visitar. E ela pegou e voltou ao assunto porque ela fez a lição de casa, ela assistiu aos vídeos, ela fez pesquisas e aí ela veio contra-argumentar, né, com dúvidas honestas, tá? Então ela chegou e falou: não, você disse aqui nesse vídeo que o nosso judiciário está descumprindo normas, né, e que as ordens eram ilegais, mas eu fiz uma pesquisa e verifiquei aqui que não é bem assim. Aí ela me mostrou no portal UOL, né? Olha, vejam só, no portal UOL, ela me mostrou que uma coisa já de algum tempo atrás, onde o jornalista diz que se consultou com juristas, sabe-se lá de onde, né? Talvez juristas do nível daquele que diz que policial militar não é militar, né? Ou talvez não tenha nenhum jurista envolvido, é só o jornalista tentando validar a sua própria opinião com a tese do especialista que foi ouvido, né? Mas ela me traz uma matéria do UOL dizendo assim: andam dizendo que não existe no ordenamento brasileiro a possibilidade de um ministro, de um juiz determinar a retirada de um perfil da internet, e isto é um absurdo. E aí o jornalista, né, o articulista, ele faz toda uma análise, ele fala assim: olha, vejam só, ele faz uma analogia, ele fala: uma pessoa tem o direito à liberdade, tem o direito de ir e vir, porém, se ela cometer crimes, um juiz pode determinar uma pena restritiva de liberdade, que ele fique em prisão, onde ela perde o direito de ir e vir. Então, horas, da mesma maneira, uma pessoa que cometa crimes de ódio, que use a internet para divulgar crimes de fake news e for reiteradamente pega nessa situação, o juiz pode sim mandar remover o perfil. Isto não é censura. Bom, eu já mostrei o André Marsiglia e até o Domingos Magnoli falando sobre o assunto. Sim, é censura prévia e a gente sabe disso. Mas o argumento do articulista do UOL, ele até pode ser intuitivo, mas é uma mentira completa. Isso é normal desse pessoal. Eles usam de meias verdades para fazer uma mentira completa. Então eu peguei e falei: tá bom, vamos lá. Vamos explicar para ela, porque é uma dúvida honesta que muita gente aí do outro lado pode ter. Então é verdade que a pessoa tem direito à liberdade, tem direito de ir e vir? Isso é verdade, né? É verdade que se ela cometer um crime, né, o juiz pode, depois do devido processo legal, dar a ele uma pena restritiva de liberdade, cassando esse direito que ela teria, né? Sim, isso também é verdade. Agora, por que ele pode fazer isso? Bom, aí é só olhar, está no artigo 1º do Código Penal,
tá? Artigo 1º, Código Penal. Ninguém pode ser jurista sem conhecer o artigo 1º do Código Penal brasileiro, né? Tá escrito lá: não há crime sem prévia legislação, né? E não há pena sem prévia cominação legal. Então o que está dizendo lá? Olha, para ser crime tem que estar previsto na lei, ou no Código Penal, ou na legislação penal complementar. E só pode haver uma pena se na lei estiver a cominação legal, se estiver ali a pena prevista. Então eu falei, vamos lá ao caso que o UOL está falando aí. No caso, a lei existe. A pessoa não pode, por exemplo, matar alguém, é crime. A pessoa não pode fazer isso. Se ela fizer isso, o juiz pode dar uma pena restritiva de liberdade, porque a pessoa cometeu o crime de matar alguém. Isso é totalmente legal. Mas por quê? Porque existe uma lei, um artigo do Código Penal dizendo que não pode matar alguém, e existe uma pena prevista, a cominação legal. O que não existe no outro caso. Então, no caso aí do apagamento de perfis, não existe na lei esta possibilidade. Existe a possibilidade de apagar a postagem e não apagar o perfil. Então é por isso que não atende à lei. É simples assim. Eu até dei um exemplo a ela, né, utilizando da minha afilhada. Ela tinha rompido, ela nos comunicou que ela rompeu um namoro que ela tem, que o rapaz é muito ciumento, começou a dar uns gritos com ela numa briga, e ela falou, opa, melhor parar por aqui, e parou. Aí eu peguei e falei, por exemplo, se no caso da moça, se o rapaz passasse do ponto na briga e desse um tapa na menina, ele poderia ser punido? Ela falou, claro que pode, poxa, eu denunciaria. Exatamente. Então você faz a denúncia, porque pode agredir uma pessoa com tapa? Partir para agressão física? Não pode, é agressão. Existe lei para isso? Existe. Então o juiz poderia fazer todo um processo, depois dele se defender, haveria a possibilidade da punição. Possivelmente não haveria a pena restritiva de liberdade naquele primeiro momento, porque ele é réu primário e tal, é muito jovem, mas falei, e se acontecesse uma segunda vez? Ele depois de um tempo, ele fosse lá e desse um tapa numa outra namorada que ele tem. Poderia? Poderia acontecer. E aí ele poderia ser preso? Sim, poderia ser preso, eu acho até que seria justo que fosse. Mas ele agrediu a moça, né? Ele tem direito à liberdade, ele tem direito de ir e vir, é feito todo um processo onde ele tem direito à ampla defesa, e depois do devido processo legal, o juiz vem e estabelece uma pena restritiva de liberdade que está no Código Penal para a agressão que ele cometeu. Então ele vai lá e fala, você vai ficar 6 meses em detenção. Tá, isso é verdade, não é? Mas por que o juiz pode fazer isso? Porque existe a prévia cominação legal, né? Agora, o juiz poderia dar uma outra pena ao rapaz? Falar, você está com muita testosterona, eu vou condenar você a fazer um tratamento hormonal para diminuir a testosterona, para diminuir a sua agressividade. Será que resolveria o problema? Talvez resolvesse. Mas ele pode fazer isso? Claro que não, porque não existe a prévia cominação legal. Não tem na lei essa possibilidade. Se existisse, ele poderia penar, mas ela não existe. Ou então poderia o juiz inovar e falar assim, eu vou te proibir, você não vai poder mais namorar. Então ele estabelece uma pena no processo, como ele já agrediu 2 moças ou 3 moças, e ele já foi punido por isso, de maneira contumaz, o juiz estabelece uma pena de que você não pode mais namorar, ele proíbe o rapaz de namorar. Resolveria o problema? Talvez resolvesse. Mas pode? Não, não pode, por quê? Porque não há prévia cominação legal. Então o juiz ele está preso a esta situação. Ele só pode dar penas que existam no ordenamento jurídico, né? Porque, como eu já falei, a pessoa normal ela pode fazer tudo aquilo que a lei não diz que ela não pode. Então eu posso fazer tudo como uma pessoa, tudo que a lei não me proíba de fazer. Já como funcionário público, eu só posso fazer aquilo que a lei diz que eu posso fazer. Então o juiz só pode dar uma pena que exista no ordenamento jurídico. E essa pena que ele está dando não existe. E mais ainda, né, a coisa vai além. Né? Não só não existe, como ele não provou desde o momento, né? Desde o primeiro, não aconteceram as várias condenações. Nós sabemos que o ministro Del Sol, ele vê uma coisa, fala não gostei disso e já manda tirar o perfil do ar. Isso ficou claro, né?
Isso ficou claro já. Então não aconteceu de ele puniu um cara uma vez, puniu a segunda, puniu a terceira, puniu a quarta, puniu a quinta. Muitas vezes os perfis estavam sendo derrubados sem, inclusive, que a pessoa soubesse o que foi que ela publicou, né? Isso está acontecendo de maneira veemente e não existe. Então, não é verdade que pode fazer isso. Eu mostrei essa realidade a ela. Olha, a moça, que eu sou o padrinho, ela pegou e levantou uma situação. Ela falou, não, mas peraí, Reinaldo, você está dizendo que o cara não pode apagar um perfil, um juiz, mas tem uma amiga minha que postou uma coisa no Instagram e ela recebeu uma severa punição da própria rede. Porque ela postou lá uma foto de topless, porque o país que ela estava viajando podia, ela postou, mas como ela é brasileira, o Instagram aqui no Brasil, a equipe lá achou que não podia e apagou, e ela levou uma suspensão lá de 60 dias por ter postado aquilo. Falei, aí tudo bem. Ela falou, e tem gente que eu sei que perdeu a conta no Insta por conta de publicações que fez. Então como que você diz que um juiz não pode se o Instagram pode? Aí é uma outra confusão. Dúvida honesta? Dúvida honesta. Mas é uma outra coisa. Quando você se inscreve para participar dessas redes sociais, existem os termos de uso. Se você violar os termos de uso, a rede social pode te retirar, pode apagar o teu perfil porque você está violando os termos de uso. É um contrato que existe entre você e a rede social. Se você violar, você pode perder a sua conta. Isso é verdade. Mas a autoridade judicial não. O funcionário público só pode fazer aquilo que está previsto na lei. E o grande problema é que esse negócio de crime de ódio, crime de fake news, não existe no ordenamento jurídico brasileiro. Existiria se tivesse passado aquele projeto no Congresso, mas não passou. Então, enquanto ele não existir, não adianta ficar falando porque eles não existem. E no atual ordenamento jurídico brasileiro, existe norma para retirada de conteúdo e mesmo assim esta norma não estava sendo cumprida, foi como eu mostrei a elas. Então eu falei, olha, essa situação da rede é diferente. No caso aí da justiça, a justiça não pode determinar a remoção dessa maneira, né? E inclusive uma prova cabal de que o próprio ministro sabe que está fazendo coisa errada foi o que chegou a público. Eu falei para ela, falei, veja, você viu isso daqui? Ela falou, vi. Eu falei, é aquela situação de que uma das ordens absurdas e ilegais que foram dadas foi de que a rede social deveria apagar o perfil da pessoa, deletar o perfil e fingir que foi a própria rede que fez isso. Que isso não é uma ordem sigilosa, isso é uma ordem clandestina. Ora, o próprio Marco Civil também diz que a remoção do conteúdo deve ser lá devidamente identificada, deve ser identificado o conteúdo infringente e que você deve colocar lá o instrumento legal que foi adotado, a ordem judicial. Fala assim, retirei essa sua postagem por ordem judicial. Agora, quando a autoridade fala, você vai retirar o perfil, mas você vai fingir que foi você que fez através da política sua, da comunidade, e não eu que dei a ordem, isso é uma ordem clandestina. Então ele sabia que estava fazendo coisa errada. Dá para discutir esse assunto? Isso é típico de gangue, né? Você vai cumprir isso que eu estou mandando, mas você vai fingir que foi você que quis fazer isso e não eu que determinei. Ora, se você está do lado da lei, você não precisa esconder a ordem que você deu. Quem tenta esconder é porque sabe que deu uma ordem ilegal. E ordem ilegal não se cumpre porque o próprio STF falou isso. Ordem ilegal não se cumpre, mesmo que seja de autoridade judicial. E ele ainda falou mais, o STF na época. É dever de cidadania descumprir ordens ilegais. Senão não atingimos o Estado de Direito, está tudo na lei. E aí eu mostrei tudo isso para a mãe e a filha, e elas falaram, você tem razão, realmente isso tudo é um absurdo. Mas por que elas tiveram essas dúvidas, que são dúvidas honestas? Porque são pessoas honestas. Pessoas desonestas vão inventar coisas e vão tirar teses da cloaca, e isso você vai observar aí na área de comentários. Os pombos jurídicos aqui do canal vão cagar um monte de normas jurídicas e jurisprudências que eles tiraram da cloaca, talvez na Universidade Youtubiana de Direito de Nárnia ou de Hogwarts, tá bom? Mas no final das contas, foi uma ótima experiência, onde eu pude mostrar para as minhas amigas, né, a mãe e a filha, que não havia
o que elas imaginavam que havia, né? Não é como disse lá, um rapaz perguntou, mas que coisas que o cara está fazendo para atrapalhar as leis brasileiras? Não, quem está gerando dano, no caso aí, é a nossa própria corte, e não o cara que apenas se negou a cumprir as ordens ilegais, tá bom? Por quê? Porque a ordem legal não se cumpre, tá bom? Até a próxima, pessoal. Aguardem os próximos conteúdos do canal Sem Perfil.